matéria é cristologia. A gente acabou de ver que Cristo nunca foi visto, não pode ser visto também do jeito que ele é, mas ele se mostrou em forma humana. E as pessoas conviviam com ele, mas só que não sabia que ele era o Cristo. Tanto é que ele teve que perguntar, né? O que vocês dizem do Filho do Homem? Aí o Pedro falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou: graças a Deus, né? Foi Deus que te revelou. Porque se o Pai não revela, não tem discurso que revela. Esse é o mistério, tá bom? Aí Paulo termina dizendo: ao qual seja honra e poder sempre eterno. Isso aqui só Deus pode receber, honra e poder sempre eterno. É isso que as testemunhas de Jeová e os unitaristas precisam entender, que só Deus pode receber honra eterna, sempre interna, e poder sempre interno, porque é muito poder para uma criatura receber. É muito poder. Olha lá, o Cristo disse, Mateus 28, 18: e chegando-se Jesus, quem chegou? Jesus, depois da ressurreição, falou-lhes dizendo: é-me dado. Ele falou todo poder. Todo poder é muita coisa, só Deus pode ter todo o poder. Isso aqui é uma lógica bem simples. Se ele recebeu todo o poder, é porque ele pode suportar todo o poder. E para suportar todo o poder, precisa ser Deus. Então está combinando com o que o apóstolo Paulo falou. Todo o poder, onde? No céu. É muita coisa. Todo o poder no céu, mas é muita coisa. Porque o céu, e na terra. É todo o poder no céu e na terra. Então ficou nada fora. Tudo na mão de um homem só sendo Deus. É daqui que vem a nossa fé na divindade do Senhor Jesus. Agora, algum crítico vai falar o seguinte: mas esse texto não está falando do Cristo, o texto está falando do Pai. O professor errou na hermenêutica dele. É só pegar o texto inteiro. E lógico, né? Você é teólogo, você não vai fugir de uma boa briga teológica. Então a gente pergunta: o texto está falando do Cristo ou o texto está falando do Pai? Temos que ler o texto. O teólogo pega a Bíblia com humildade, se errou, corrige. Bem? Porque perfeito só o Senhor, só Ele que é o sinete da perfeição. Você pega a Bíblia e lê o texto junto com aquele que falou que você errou. 1 de Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13 ao 15. Paulo falando a Timóteo: mando-te diante de Deus, que todas as coisas verifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o Cristo vai mostrar o único poderoso Senhor, o único Rei dos reis, o único Senhor dos senhores, na sua aparição. Então quando ele aparecer, ele vai mostrar quem que é o Senhor, quem é o Rei dos reis, quem é o único poderoso e quem é o Senhor dos senhores. Ele vai mostrar. E na sequência, tá bem? Na sequência, você vai ter aquele texto que nós acabamos de avaliar. Como a gente lê a Bíblia inteira, a gente não lê só a parte que nos interessa, a gente tem que ler do começo ao fim. Lá está o Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 14, dizendo: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores. Quem é o único Senhor dos senhores? Ou tem dois Senhor dos senhores? Não está falando senhores dos senhores, está falando o único Senhor dos senhores. Quem que é o Senhor dos senhores? Cordeiro. O texto está falando do Cristo. O Cristo, tá bem? Senhor dos senhores e Rei dos reis. O mesmo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui, ó, singular, singular, plural, plural. Único, poderoso Senhor. Não pode haver dois senhores, meus irmãos. Só tem um Senhor dos senhores, é o Cristo. E para ficar mais forte ainda a sua argumentação de que Paulo está falando de Cristo, Apocalipse 19, 16, está escrito na coxa do Senhor.
e no manto em volta, e na coxa tem escrito este nome, é o nome dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual que é o nome dele? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, esse versículo de Timóteo, que está dizendo que ele habita sozinho na luz inacessível, que só ele tem a imortalidade, esse daí está falando que é o Cristo. Alguns vão dizer, não, ele está falando do Pai. Não está falando do Pai, porque ali estão falando de um mistério, tá bem? O que nos leva agora para mais um tópico da nossa aula, a encarnação do Verbo de Deus. Mais um tópico. Alguém tem horário aí, por favor? Senão eu me perco. 20 para as 9. 20 para as 9? Dá tempo de terminar. Aí depois a gente volta nesse ponto. Se algum irmão tiver alguma dúvida, tá bem? Que eu vi que o irmão tem um versículo ali. Aí a gente comenta a dúvida que o irmão tem. A encarnação do Verbo de Deus. Voltamos para Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui é bom para memorizar, tá? João 3,16, 1 Timóteo 3,16. Os dois versículos são cristológicos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. 1 de Timóteo, ou a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Memoriza aí. E sem dúvida alguma, não é para duvidar do que o apóstolo Paulo está falando. Paulo escreveu com convicção. Sem dúvida alguma, grande é o mistério. Já é mistério para ajudar. E ainda é um mistério grande, né? Está usando um superlativo. O que é superlativo? É uma palavra que dá um zoom, aumenta, tá bem? Então, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Quem se manifestou em carne? Deus foi justificado no Espírito. Isso aqui muito difícil entender. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Aí nós vamos lá. Deus se manifestou em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. Quem se fez carne? O Verbo. Ué, mas o apóstolo Paulo não falou que foi Deus? É Deus ou é o Verbo? O Verbo, porque o Verbo era Deus. E nós estamos falando de alguma coisa que é um grande mistério. Um grande mistério. Nós estamos entrando no útero do assunto. E quando você entra no útero, você fica no escuro mesmo. Falta palavra, falta capacidade, falta habilidade, falta inteligência, falta um monte de coisa para nós. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como que a gente vê isso aqui em outra parte da Bíblia? Aqui, o maior de todos os homens. Entre os nascidos de mulher, nenhum homem foi maior do que João. Na afirmação de João, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o Verbo feito carne aqui, ó. Ó carne. Mas era cordeiro ou era homem? Por que ele usou uma figura de linguagem? Se a gente não usar figura de linguagem, a gente não consegue falar nada. Cordeiro está indicando a encarnação. Aí você pega de João e vai direto para o Apocalipse. Olha o cordeiro do profeta. Aonde que o cordeiro foi parar? No céu. Cordeiro do Jordão foi parar no céu. É o mesmo cordeiro? É o mesmo. Com o mesmo corpo? Com o mesmo corpo, tá, irmãos? Com o mesmo corpo. Mas lá no céu ele estava em forma de cordeiro? Estava. Não é estranho? As Crônicas de Nárnia, né? Assistiram esse filme? Leu esse livro? O leão lá é o Cristo, né? É o cordeiro. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Você imagina o que é o meio do trono? Meio do trono. Não dá para chegar no trono de Deus. Ninguém chega no meio do trono de Deus. Você tem os 4 querubins que estão lá, e eles estão em volta do trono, mas não estão no meio, porque não dá para chegar no meio do trono. Sabe por que não dá? Porque os 4 querubins, eles são guardiães, eles são a guarda do palácio. Para chegar no trono tem que passar pelos querubins.
E a gente sabe disso pelo tabernáculo que foi entregue para Moisés. Lá no tabernáculo de Moisés não tinha 4 querubins na cortina, bordado em ouro. Vocês estudaram o tabernáculo no trimestre passado, Escola Bíblica Dominical. Tinha 4 querubins bordados na cortina, mostrando o seguinte: o senhor vai entrar aqui, sumo sacerdote? Vai entrar não. Só entra com sangue. Tem sangue? Tem, agora o senhor entra. Senão o querubim não deixa entrar. Os querubins, eles são a guarda do palácio. Como eu sei que os querubins são a guarda do palácio? Jardim do Éden. Estou entrando no Jardim do Éden. Entra não, porque está bem no Oriente, assim, ó, do lado direito. Deus colocou uma guarnição de querubim. O cara quiser chegar lá, tem que passar pelo querubim. Chega lá? Não chega. Só que a árvore da vida é tão poderosa que Deus pegou e colocou uma espada para impedir que o querubim chegue na árvore da vida. Isso aí é o Velho Testamento. Cristologia, tá? Que a árvore da vida é o Cristo. Então, entre o Cristo e os querubins tem uma espada em zigue-zague. Se o querubim quiser tocar na árvore da vida, perde as asas. A santidade de Deus, a inacessibilidade de Deus. Deus é inacessível, não dá para chegar lá. Não é tão fácil assim como a gente imagina. Eu não sei se é jargão de pregadores, mas muitos dizem que Deus está se levantando do trono. Isso é uma figura de linguagem. é uma figura de linguagem? É um jargão, é uma figura de linguagem para mostrar que Deus está se colocando a favor, né? Para entrar em cena, né? Deus vai tomar conta do cenário. Deus não se levanta. Não precisa, né? Não tem como ele se levantar do trono, porque o trono de Deus é Cristo. Deus se assenta em Cristo. Hein? Esse é o trono de Deus. Como eu sei disso? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, vem Deus e se assenta sobre a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o Cristo, representa Ele. Tudo isso aí são figuras, disse o apóstolo Paulo, sombra das coisas que havia de vir. Só Jesus tem força para suportar Deus, tá? Só Ele tem músculo para falar, vem Deus. Aí Deus vem, opa, estou segurando Deus. Que é representado pelos querubins. Então você tem os querubins bordados na cortina do tabernáculo para impedir que algum xereta entre lá dentro, e ainda tem mais 2 querubins guardando o acesso à arca, para ninguém olhar lá dentro. Se olhar lá dentro, aconteceu o que com quem olhou lá dentro? Morreu, tá? Quem olhou para dentro da arca lá, lembra lá? O pessoal curioso olhou para dentro da arca, morreu milhares deles. Pois bem, não é para olhar para dentro da arca, é proibido, é inacessível. Ele habita na luz inacessível. E o que é a arca? É o trono de Deus, tá bom? É onde Deus se assenta. Dá para chegar na arca sem passar pelos querubins? Não dá, mas aqui está ele, ó. Olhei, e eis que estava no meio do trono. Passou e os querubins não viram. Que bênção! Passou, estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, havendo sido morto. E ele tinha 7 pontas. O que são as 7 pontas? Os 7 Espíritos de Deus, ou Espírito Santo. Significa a plenitude do Espírito Santo. Vê que homem poderoso é o Senhor Jesus. Sustenta Deus, chega no trono de Deus e ainda tem todo o Espírito Santo só para ele. Porque para aguentar o Espírito Santo não é fácil ter todo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele preenche a totalidade de tudo. O apóstolo Paulo fala que ele penetra as profundezas de Deus. Poderoso o Espírito Santo. E Jesus tem ele na totalidade, todo, pleno, tudo. Esse aí é o Filho de Deus, do qual a gente está falando nessa pequena matéria aqui, nesses poucos minutos, tá bom? E nós estamos falando que aqui é a encarnação. O cordeiro que está lá na eternidade é o cordeiro que foi batizado por João. É o mesmo, é a encarnação do Verbo. Ele está lá em carne e osso, mas não em carne e osso aqui, tá bom? É em carne e osso glorificado, bem, um corpo glorificado. O que nos leva para foi justificado no Espírito. Como foi justificado no Espírito? Mais uma vez, João, o maior de todos os homens, o profeta, sabe? João foi profetizado por Isaías e por Malaquias. Quantos outros foram profetizados por 2 profetas? Ninguém, tá bom? E olha quem profetizou: Isaías e Malaquias. Os 2 falaram de Elias, que não era o Elias, era o João Batista. Os 2, o maior dos profetas, que viu o Verbo.
Aí ele diz, ele viu. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas não era primo dele? Ou está mentindo? Ninguém nunca viu, João falou, o apóstolo Paulo falou. Ninguém viu. O João disse, eu não conhecia. Não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui está. Foi justificado no Espírito. Isso aqui é um mistério, por causa que ele veio ao mundo pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e te cobrirá com a sua sombra, o Altíssimo. Aí, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Pois bem, se até João Batista saltou pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Isabel, quanto mais o Cristo que veio pelo Espírito Santo. Já tinha o Espírito Santo, não tinha? Tinha, foi gerado pelo Espírito Santo. Sempre teve o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo tem que descer? Se já tem, por que tem que descer? É muito mistério. Glória a Deus. Dá vontade de sair correndo, não dá? Ontem uma irmã perguntou para mim, pastor, assim, eu tenho o Espírito Santo. Eu falei, tem, senão o senhor estaria vivo. Não é isso? Aí a pessoa falou assim, mas com que espírito eu nasci? Eu falei, aí é você que tem que saber. Espírito humano. Nasceu com o Espírito humano. Espírito Santo para nós não nascemos do Espírito Santo. Então nós não nascemos. Não, assim. Aí na próxima matéria, nasceu. inclusive, que é pneumatologia, a gente vai falar bastante sobre o Espírito Santo. Tá bom? Então nós nascemos com o Espírito humano, recebemos o Espírito Santo, que é doado por Deus para estar conosco, e já recebemos e ainda temos que buscar o Espírito Santo para receber mais. Você já está comigo, já tem. E ainda falo, Senhor, me dê o seu Espírito Santo, me envia, porque ele é chuva, e é uma chuva que não para, é um dilúvio do Espírito Santo. E aqui é o que significa, ó, foi justificado no Espírito, recebeu o Espírito que desceu em forma de pomba, tá bem? Ninguém viu a pomba descendo, só o João, porque é uma visão, era uma visão, tá bem? Não é algo para todo mundo ver, era só o João que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba, porque ele não é pomba, tá bem? Não é pomba, é uma das maneiras dele se representar. Isto é justificar, porque o Espírito Santo desceu sobre o inocente. Cristo era inocente. A palavra justificado significa inocente, tá? Inocente. Podia receber. Ele recebeu todo o Espírito Santo. Esse aí é o dito do apóstolo Paulo, dizendo que ele foi justificado no Espírito. E visto dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, porque Cristo é o unigênito de Deus e o primogênito. Como que é o unigênito e o primogênito? Mistério, né? Porque se é o unigênito é um só, se é o primogênito é o primeiro. Então tem uma contradição aí. Aí nessa contradição, o pessoal que quer anular o mistério, tá bem? Colocar na fórmula matemática, nega a divindade. É o unigênito ou é o primogênito? É os dois. É unigênito e primogênito. Ao introduzir o primogênito no mundo, o Verbo se fez carne. Ele disse, e todos os anjos de Deus o adorem. Quantos? Todos, é muita coisa, hein? É muito, hein? Todos os anjos é anjo demais. Porque aqui em Apocalipse nem aparece todos. Não aparece todos. Aqui aparece todos, ó. Todos os anjos o adorem. É para todos os anjos adorarem na hora que ele entrou no mundo. Ele entrou, Deus falou, adorem. E eu sei que os anjos adoraram, porque em Lucas diz que apareceu lá um exército de anjos lá cantando que não aguentava. Hosana, Hosana, paz na terra aos homens a quem Deus quer muito bem. E subiram para o céu cantando. E os pastores viram as miríades de anjos cantando. Então, eles estavam cumprindo a profecia. Uma adoração esplêndida no dia do nascimento de Cristo. O céu entrou em festa, tá bem? E falou para os pastores, vai dizer para a turma que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Cristo. Os anjos sabiam que ele era o Cristo. Foi anunciado nos céus. Paulo disse, visto dos anjos, tá bem? E o Apocalipse diz, e olhei e ouvi a voz
Muitos não são todos. E quantos que são esses muitos anjos? O número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Isso aqui é de perder de conta. Todos eles. E eles faziam o quê? Cantando com uma só voz. Imagina todos os anjos, né, ou muitos anjos, cantando a mesma música, o mesmo louvor, sem ensaio. Isso é injustiça, hein? Eu, para me cantar, tenho que ensaiar a vida toda. Os anjos, ó, já estão afinados, cantando a mesma música. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Quem que é digno? O Cordeiro. Esse mesmo cântico aqui, ó, que é cantado para o Cordeiro, é o mesmo que é cantado para Deus no capítulo 4 do Apocalipse. É o mesmo, tá? Eles cantam para o Pai, que está no trono, e depois canta para o Cordeiro. Só acrescenta que é o Cordeiro, porque só Deus pode receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e ação de graça. Só Deus pode ser adorado. Cristo é Deus, para desaforo de quem não crê. Tá bom? Então, pastor, esse